Alô, aqui é o pastor José da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva, formado em teologia, em pedagogo, fui professor na cidade de Cortês e cheguei a formar-me pela GERE. E os prezados amigos que nos seguem na rede social, eu quero dar um bom dia a todos e cumprimentar a todos os irmãos e os cristãos com a paz do Senhor. Sou pastor da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva, que se encontra civilmente registrada com um estatuto que é de área privada. Somos uma comunidade de uns preceitos religiosos, os preceitos bíblicos. Eu quero elaborar neste vídeo umas passagens que está na Bíblia que Deus deu a Moisés para ele falar ao seu povo, que se encontra no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. No livro de Levítico, na Bíblia, você vai encontrar na sua Bíblia, no capítulo 18, versículo 22. Ele diz assim: nós estamos com um movimento muito depravado nesses dias e estamos num tempo trabalhoso, tempo muito trabalhoso. Que diz assim: com homem não te deitará, como se fosse mulher, abominação é. Se encontra no livro de Levítico, no capítulo 22, no capítulo 18, o versículo 22, este versículo, proibindo as pessoas de se deitarem com homem, porque Deus fez um homem e uma mulher. Deus não fez dois homens. Então esta prática começou no livro de Gênesis. Você vai achar no livro de Gênesis, no capítulo 19 e o versículo 5 do livro de Gênesis, até o versículo 8, quando o sobrinho de Abraão recebeu um visitante lá em Sodoma, na cidade. Posteriormente, ele já tinha conquistado a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, Sodoma e Gomorra era uma cidade depravada, era uma cidade abominada aos olhos de Deus. Então Deus anunciou a destruição a Abraão de Sodoma. E Abraão lembrou-se que o seu sobrinho estava lá. E ele, neste dia, tinha recebido dois visitantes. E ele hospedou em sua casa. E aqueles homens de Sodoma, eles queriam praticar, conhecer, a palavra conhecer é ter relação sexual. Então os homens queriam conhecer aqueles dois homens que Ló tinha recebido em sua casa. Então Ló, ele protegeu aqueles dois homens porque estava debaixo do seu telhado. Meu prezado e amigo, você que está ouvindo este vídeo,
A prática de homossexual é rejeitado em toda a Bíblia. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Homens abomináveis, eles têm feito a lei para cobrir a sua nudez. Então, a Bíblia diz que lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, e o versículo 9 e o versículo 10, o versículo 10 diz assim: não erreis, não erreis. Jesus disse que, em São Mateus, no capítulo 22, versículo 29, erra o homem a não conhecer as Escrituras. Mas se ele conhece e começa errando, ele já está fora do padrão de Deus. Está totalmente fora. Porque a graça, ela não desconcorda com a lei. Por Moisés, intermédio de Moisés, veio a lei. E por Jesus a graça. São João, no capítulo 1, versículo 17. Você vai achar escrito. Meu prezado irmão em Cristo, então a prática do homossexual ou a fornicação é abominável aos olhos de Deus. Eu não estou dizendo que não haja salvação, não estou falando isso. Eu estou dizendo que a prática, quem pratica este ato está fora do reino de Deus. Não tem doutor, não tem advogado, não tem jurista, não tem fabricador de leis. Todos que praticam estes atos estão fora do reino dos céus. Diz a Bíblia, eu estou falando a Bíblia. Então eu tenho uma identidade sem fim lucrativa, não tem salário. Ela também é isento de imposto, registrada juridicamente. Ela trabalha em favor dos seus adeptos, ou dos seus seguidores, ou daquela comunidade. Então, dentro o regime é a palavra de Deus. Então, muitos amigos hoje, que se chama pastor, grandes potências, muitos grandes, em poderes, em dinheiro, estão querendo fechar as portas, mas não pode mais, porque eles escancararam. O mundo, a abominação, entrou dentro. E eles não podem mais fechar as portas. Então uma base tem que ser bem feita, para poder a casa ser erguida no prumo. Mas se a base está mal feita, toda a casa vai ser demolida. Então todo aquele que pratica o erro está fora da palavra de Deus. Não tem grande e nem tem pequeno. A Bíblia diz, no capítulo 1 de 1 Timóteo, e o versículo 10, 1 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 10, você vai achar aí na sua Bíblia, que o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele disse: para os fornicadores, para
os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. A sã doutrina. Os sodomistas, homossexual, os fornicadores, pessoas que não têm, pessoas que profanam. Então, fornicadores é todo aquele que pratica qualquer imoralidade sexual. O sodomita é o perverso homossexual. E aquele que se corrompe com outro homem não se deitará com homem, porque é abominável aos olhos de Deus. É a Bíblia quem diz. Ao que for contrário à sã doutrina, Paulo completa a lista. A lista. Com uma declaração geral vinculado todo em conflito com imutável, a lei moral de Deus, os preceitos aceitos do cristianismo. Todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus estão fora. Nós estamos nos dias muito complicados, religioso, pessoas que bondoso, mas eu quero te dizer uma coisa: amor é correção. Amor não é dureza. Amor é zelar. Amor é avisar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Os depravados, os ladrão, os devassos, os sodomistas, os fornicadores, nenhum desses tem direito ao reino dos céus. Ele pode ser grande, ele pode ser doutor, ele pode ser juiz, ele pode ser advogado, ele tem que deixar os seus maus costumes. Mas também não é porque eu sou certo, você é certo. Se não estiver enquadrado na palavra de Deus, também não tem parte com o reino de Deus. É a Bíblia que diz. Estamos correndo risco da palavra de Deus ser tirada de dentro do Brasil. Porque ninguém quer cumprir, ninguém quer entrar pela palavra de Deus. A Bíblia diz que os cães, os feiticeiros, os idólatras, nenhum desses tem direito ao reino dos céus. Os cães que está falando não é nenhum animal. É pessoas que mordem um ou outro. É pessoas que se amontam em cima do outro. Isso é cães. É uma simbologia. E você que foi levantado para ter a conduta cristianismo, a conduta com o povo de Deus, do reino, e não está praticando as coisas sinceras, você também está fora do reino de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É a palavra. Mas ainda está em tempo de você se arrepender. Ainda está em tempo de você voltar atrás. Porque Jesus está próximo de arrebatar a sua igreja. Está muito próximo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia.
Você que pratica esses atos, você que faz essas qualidades, essas coisas, se omita. Pegue a sua Bíblia, em qualquer uma Bíblia, tem escrito assim: com homem não te deitará. Como se fosse mulher. Abominação é. Não é eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Então, e quem apoia também está no mesmo caminho. Está nas mesmas condições. A palavra de Deus, ela é justa, ela é pura. Ela demonstra que a proibição da prática do homossexual não era realmente um preceito do Antigo Testamento. Antes é condenada também no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus também falou da prática dos homossexuais. Não errei. 1 Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 10. Não errei. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Você também vai achar, confira na sua Bíblia, aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 10. E em Gênesis, no capítulo 19, versículo 5 até o versículo 8, você vai achar. Não é que eu não ame, é que as suas práticas é abominável aos olhos de Deus. Mas se o mesmo se arrepender, deixar os seus maus costumes, porque não é doença, é costume. A medicina até hoje não aprovou que é doença, mas é uma prática, é coisa praticada, é coisa de maldade. É coisa que se cria no coração do homem. Então, tudo que se pratica maldade, depravação, está fora do reino dos céus. Está fora da palavra de Deus. Que seja ele qual qualidade for, a palavra de Deus ela é reta. A palavra de Deus ela é pura. Embora que hoje estamos num tempo que estão querendo desmanchar a palavra de Deus, dizendo que ela é isso, é aquilo outro, tem vários erros. Não importa quem escreveu, não importa quem fez, não importa quem errou. Importa que o Espírito Santo de Deus nos tocou, nos iluminou para nós estar pronunciando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos zela. A palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus nos dá sustento. A palavra de Deus, ela é pura, ela é sagrada. Eu não quero saber quem fez, quem usou de mau engano. Há 35 anos que eu corrijo, que eu estudo a palavra de Deus. Até aqui ela não apoiou e nem apoia pecado. Pecado, desobediência,
ela não apoia. Que seja ele quem for. Jesus também não tem medo de quem é doutor, de quem é juiz, de quem é advogado, de quem tem muito dinheiro. Lá não vai entrar essas qualidades, não. Lá não se compra com dinheiro. A Bíblia diz que cada um dará conta de si diante de Deus. Ninguém dá conta de ninguém. Eu estou te avisando que a palavra de Deus é reta. Eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você, segundo as suas obras. Para que nós não trouxe nada. Nós nasceu do ventre da nossa mãe, despido, nu, sem vir com nada. E para lá também, nós vai vestido até a sepultura. Mas da sepultura para lá, você não leva o resto das roupas não. Aleluia, 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 aleluia. Para lá, nós só leva aquilo que nós praticou, que é as obras, para apresentar aquele que nos criou e mandou para aqui. Aqui tem um objetivo para se cumprir. E nós agradecemos a Deus pela sua palavra. Para nós seguir a sua palavra. Para nós entrar pela sua palavra. Para ela corrigir nós. Para ela ensinar nós. É a palavra de Deus. Jesus disse que examinais as Escrituras, que ela conduz à vida eterna. São elas que de mim testificam. Foi Jesus quem disse isso. Quando você procura a se corrigir, o obstinado ele não quer. As pessoas mal ouvidas, ele salta por cima. Se declara como bode. O bode. Ele fura versículo. Mas toda palavra é correção para o homem. Toda palavra ela é boa e aceitável de todo o coração. Procura te arrepender. Voltar aos caminhos que começasse. Enquanto Jesus não vem. Porque depois da morte, segue-se ao juízo e o juízo de Deus é sem misericórdia. Muitos perderam os temor. Existe crente que é vergonha dos crentes. Tem pastor que é vergonha dos pastores. A justiça procurando ele. A federal em cima dele. A lei não foi feita para o justo. A lei é feita para o injusto, para o obstinado, para aqueles que abrem as portas para o erro. Por isso que a minha igreja, ela não apoia a política. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ela é feita pela fé. A fé no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos querem fechar as portas, mas não podem. Aleluia, porque escancararam. Hoje tem os seus mandatos, hoje tem ganha. Aleluia, aleluia, mas essas mãos é limpa pelo sangue de Jesus. E que os irmãos continuem orando por mim, para que Deus continue me abençoando em nome de Jesus.